Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Olá, todos bem-vindos à nossa sala colorida. Eu sou Nambia Wake, consultora de imagem, estilo e colorista pessoal, e é um prazer estar aqui mais uma quarta-feira, né? A gente tem esse encontro marcado. Quartas-feiras, a partir das 19 horas, a gente tem vídeo novo, novas histórias para inspirar e alegrar, por que não alegrar vocês? Para que o nosso canal cresça, é importante que vocês se inscrevam e compartilhem. É importante compartilhar para que esse projeto possa alcançar muitas e muitas vidas. Começamos sempre agradecendo. A base desse programa é agradecer. Então vamos agradecer aos nossos patrocinadores, empresas que acreditam nesse projeto. Sem essas empresas, projetos como esse não acontecem. Então a gente sempre fala da importância da empresa apoiar projetos como esse. Eu sei que existem tantos outros por aí. Então a gente quer agradecer a Cheirinho Bom, que está aqui com a gente, fornecendo um coffee break para os nossos convidados de respeito. A Liz Multibrand, que veste a apresentadora de vocês. E a Capelli Concept, que arruma, deixa a gente mais bonita. Inclusive, aproveitar para falar que um grande diferencial da Capelli, que eles não fecham nos feriados e domingo. Então, se você quer ficar bonitona, já começar a semana toda organizada, aproveita, vai na Capelli, você já começa a semana linda. E a nossa convidada de hoje, gente, só orgulho, né? A gente tem, graças a Deus, conseguido convidados cada vez mais, com histórias mais inspiradoras. E é o caso dessa minha convidada. Ela já está há mais de 28 anos no comércio de calçados em Barreiras. Hoje possui 2 franquias da marca Santa Lola, sendo uma delas a segunda maior do Brasil. Pense aí. Mas hoje, além de conhecermos mais dessa empresária, conheceremos a mãe da Beatriz, do João Alberto, a esposa do Beto, que é com ela que eu quero conversar hoje, Carla Cavalcante. Que linda! Tão feliz, viu? Que você aceitou prontamente na hora que eu falei, Carla, aceita ser nossa convidada, e você... Na hora. Já tô calçada para ir. Tô pronta para ir. Que alegria. Nambia, obrigada pelo convite. Nossa Senhora, eu fiquei muito feliz com o convite. E assim, quero parabenizar você, porque esse programa tá maravilhoso e você tem uma desenvoltura, menina, na condução desse programa. Parabéns, Nambia. Tá um sucesso. Obrigada. Isso é ela dizendo, porque vocês veem as campanhas, eu vou falar depois sobre isso, mas as campanhas da loja, o sucesso, se ela tá falando isso, eu tô saindo daqui, toda cheia. Carla, como eu digo sempre nas apresentações, a nossa ideia é realmente conhecer pessoas atrás de grandes empresas, grandes negócios, grandes profissionais. E essa é a ideia, da gente poder conhecer uma Carla, a mãe, a esposa, claro, a empresária, mas muito bastidor disso. A gente poder se sentir, eu acho que até as pessoas quando assistem o programa se sentem mais próximas, né? Sim. Então eu quero começar mesmo lá do início. Eu queria saber de onde é Carla, como é que foi sua infância, família. Pode falar, pode contar tudo pra... Então, vamos lá. Preparada, Nambia? Preparadíssima. Então, vamos. Vamos. Eu sou de Barreiras, tenho 4 irmãos, né? Meu pai do município de Catolândia, minha mãe de São Desidério, né? E a minha infância, então, já deu para imaginar, né? Rodeada de homens, né? São 4 irmãos. 4 irmãos, né? Só eu de mulher. A princesa. Então... Menina, eu brincava de bola de gude, Nambia, empinava pipa. Imagina. É por aí. E brincava de boneca também, né? Então a infância com os meus irmãos foi muito assim, eu participava das brincadeiras com eles. E uma parte da minha infância, Nambia, foi meio que dentro da loja já. Eu preciso falar isso, falar da infância, eu tenho que falar de loja, porque meus pais eram comerciantes, né? Tinha uma loja de confecção e eu na infância tive bronquite asmática e minha mãe, para não me deixar só em casa por causa de medicamento, de tratamento, o turno que eu não estava na escola, eu estava com ela na loja. Então eu ia levando, né, o material para fazer tarefa, e aí eu cresci nesse ambiente de loja, Nambia, né? Uma coisa cresci desde a infância ali, dobrando roupa, calças, pilhas lá de roupa no balcão.
Não, eu sei encartelar uma camisa masculina como ninguém. Ai, com uma escola dessa? Como ninguém. Um negócio que dá trabalho. E é isso, assim, eu cresci nesse ambiente, Nábia. E seus irmãos, eles também seguiram para esse caminho? Do comércio, alguns, sim. Sérgio no comércio, Roberto no comércio, depois vida pública. Paulo tem uma via aí, uma vertente executivo de multinacional, meu irmão. Everson aqui em Barreiras. Então, assim, mais ou menos todos caminharam nessa vertente. Porque como já de outros convidados que a gente teve aqui, mas é sempre isso. Como inspira, né? Os pais, o que a gente viu na infância, alguns artistas que a gente já teve aqui, é isso que ele via em casa, empresas, enfim. Interfere muito, Nábia. A gente pensa que não, mas quando a gente se vê tomando algumas decisões, aí a gente se toca do quanto que a infância e o exemplo dos pais foram preponderantes ali. Como eu via minha mãe vendendo, aquilo fazia parte da minha vida, meu pai administrando, eu fiz magistério no segundo grau, olha só. E logo depois eu fiz vestibular. Barreiras tinha a UNEB, que era a faculdade da época, e oferecia 2 cursos, Nábia, que era Ciências Contábeis e Pedagogia. Eu fiz Pedagogia porque era a sequência do magistério que eu havia feito no segundo grau. Mas aí eu achei que ia ser professora, mas veio uma situação e me fez tomar uma decisão que nem eu esperava. Assim que eu terminei o curso de pedagogia, eu já estava com um casamento marcado. Olha. E aí, um belo dia, o meu digníssimo esposo chegou para mim e falou assim: Carla, eu vendi o meu carro, que era o carro que ele fazia frete. Beto trabalhou desde os 14 anos, tirando leite e vendendo de porta em porta, naquela época. Né? E depois foi fazer frete na cidade, na região. E ele chegou um dia e falou: eu vendi o carro e peguei aqui, juntei com as economias que eu tinha e, Carla, aqui está. É com esse dinheiro que a gente vai fazer a nossa vida. Vê aí o que você quer fazer. Eu falei: ai, meu Deus. Que responsa. Que responsa. Foi desse jeito que ele fez. E ali naquela hora, né, tomar a decisão do que ia nortear a minha vida futura. Sim, a partir né, dali. A partir dali, e eu que achava que eu ia ser professora, porque eu adorava o curso de pedagogia, eu fiz um ótimo curso, eu me identifiquei, achei que realmente eu iria para a sala de aula. Quando ele me fez aquela proposta, tá aqui, o dinheiro não é muito, mas seria o suficiente para iniciar um pequeno negócio. Eu falei: bom, montar uma pequena escola ou montar uma pequena loja, né? Na hora, Nábia, eu falei: uma loja de sapato. Sério? Uma loja de sapato. Mas por quê? Porque eu cresci na loja de confecção, como eu te falei, a infância minha foi dentro da loja de confecção, mas depois os meus pais montaram uma loja de calçado, pequena, próxima a essa, e quando eu estava na adolescência, o tempo que eu tinha livre, eu ficava mais na loja de sapato do que na de confecção. Então, eu passei a gostar muito daquilo dali, né? Então, ajudava minha mãe no atendimento, empacotar aquelas coisas todas. Então, aquele ambiente, para mim, era familiar. Então, na hora de tomar a decisão, olha como que interfere a nossa genética, né? E aí, eu tomei a decisão de montar uma loja de sapato. E essa loja essa foi a Pés e Cia. Começou assim, nessa decisão, para eu iniciar a minha vida. Vocês estavam casados? Não. Não, a gente namorava há uma vida, porque meu marido foi praticamente o único namorado. Eu comecei a namorar com ele na adolescência e seguimos a vida juntos, estamos até hoje e vamos até os últimos dias de nossa vida. Eu acredito que vai ser assim. Então, naquele momento, eu tive essa vontade, né, de montar a loja de sapato, e daí a gente começou a pensar a respeito. Então, aí esse foi o ponto de partida. E aí fui planejar, né, Nábia, isso. Como que a gente faria? O dinheiro era pouco, então, e a gente prestes a casar,
Aí o que faz com esse dinheiro, gente? Não ia dar para alugar uma casa e comprar móveis. Sim. E ao mesmo tempo abrir um negócio. Abrir um pequeno negócio, porque o dinheiro era restrito. Eu falei, vamos abrir realmente um negócio e isso a gente vai deslanchar a nossa vida a partir daí. Tem que acreditar e tem que dar certo. E aí fui. Eu contratei, Námbia, mesmo o capital sendo pouco, eu falei para Beto, eu quero contratar uma arquiteta para desenvolver um projeto para a loja. Eu queria uma loja diferente do que tinha. Porque naquela época, o que tinha disponível eram as sapatarias, naqueles moldes bem tradicionais, que eu não sei se você, tão mais jovem, chegou a conhecer, que é as lojas com as pilhas de caixa no chão e os sapatos em cima. Ficava o modelinho do sapato do sapato em cima de caixas. Sim. E vitrine com vidro fechado, algumas dentro da loja assim. Verdade. Né? Então, eu vi fotos. A sapataria... Agora eu vi foto, né? Tá. Então, as sapatarias tinham esse modelo, era assim que funcionava, o estoque misturado com o salão de venda. Então, eu falei, então vamos montar uma loja, mas vamos já montar uma loja dentro dos moldes, né? Uma loja já com inovação, uma loja já mais moderna. Então, eu contratei uma arquiteta, Jacksonete Albuquerque, na época, muito querida, um excelente profissional, e ela desenvolveu esse projeto. Então, a loja pequena, simples, mas já inovando na época. Então, essa loja tinha vitrines para a rua, né, para frente, né, para calçada, coisa que não tinha nas outras lojas. E o salão de vendas, Námbia, ele era prateleiras de vidro e ferro. Então, assim, o cliente tinha acesso ao produto, não era caixa fechada. E as caixas do chão não existiram. Eu reservei no espaço atrás, realmente, o estoque para guardar as caixas de sapato. Então, já foi uma grande inovação na época. O primeiro pedido, não tinha representantes na época visitando Barreiras. A gente tinha que ir a São Paulo comprar de atacadistas. Essa era a opção na época. Então, minha mãe foi comigo para me mostrar como era, onde era, e fazer a primeira compra. Que lindo, mãe é mãe. Mãe é mãe. E aí, com essa primeira compra, a gente iniciou. Era só eu e Beto na loja, a gente não tinha funcionários. E aí deu certo, que a gente comprou, a gente vendeu. Aí depois tem que volta para São Paulo, compra de novo lá do atacadista. Eles mandavam, porque assim, sapato a gente escolhe o modelo e tem as numerações. Então, é um negócio de volume. Né? Mas os atacadistas têm estoque de tudo. Sim. Tudo que eles têm ali expostos, eu nem sei hoje como é que é, né? Mas todos os modelos expostos, eles tinham estoque grande daquilo. Então a gente escolhia a grade, a numeração que queria, minha mãe me ajudando, porque eu não sabia fazer isso, eu nunca havia feito isso na loja dela. E aí manda por transportadora. Então aí fomos novamente, fizemos o segundo pedido. E depois disso, depois de algum tempo, os representantes começaram a vir a Barreiras, né? Depois de algum tempo. E aí eu já pude fazer pedidos em Barreiras mesmo. Então, me lembro que o primeiro representante que eu atendi, acho que foi da Azaleia. Eu fiquei louca quando eu vi a coleção inteira na minha frente. Eu falei, meu Deus, como que eu vou escolher aqui? Como que eu vou montar as grades aqui? Então, assim, foi bem desafiador, assim, o início, o tomar as decisões, o estar sozinha para começar a tomar de fato as decisões só, sem a ajuda da minha mãe, né? E aí foi um desafio. E eu me lembro que já desde o início, Námbia, eu tinha uma preocupação assim, de oferecer variedade, sabe, para minha clientela. Então, assim, eu já queria ter o básico e mais alguma coisa diferente. Me lembro da primeira coleção que eu fiz, do primeiro pedido de produtos coloridos. Sabe? Uma inovação e tanto na época, porque a gente não via isso, só via o produto básico, só via o produto preto na loja, sabe? Eu já comentei também em alguma ocasião que a minha mãe falava assim, sandália tinha que ser preto e marrom. E acabou, se eu dissesse, ai, que sandália linda essa... Tá doida que eu comprei uma sandália verde pra você? Não podia, então tinha que ser, né? Porque era o que dá com tudo. Então eu acho que o lojista tinha medo. Eu vou comprar isso. Não, vamos manter aqui dentro do... Né? Era exatamente assim, preto, porque preto combina com tudo. Tinham essa ideia. E até hoje a gente está trabalhando para tirar. Exatamente, até hoje a gente ainda vê muitas pessoas
com essa crença, né? Claro que já mudou muito, mas a gente ainda vê muitas pessoas com essa ideia. Então eu comecei a fazer esses pedidos, trazendo produtos mais diferentes para dentro da loja. Depois disso, Nambi, eu comecei a viajar para São Paulo, não mais para ir nos atacadistas, mas para ir para as feiras de São Paulo, do setor calçadista. 2 grandes feiras que existem em São Paulo, Coromoda e Francal. E lá é um mundo, né? No AMB, uma coisa gigantesca, com todos os grandes fornecedores de sapato do país. Então ali foi maravilhoso para mim, uma experiência e tanto, porque ali eu tomei contato com todas as grandes marcas do setor. E ali toda viagem que eu fazia, aquelas feiras, Nâmbia, eu comprava uma marca nova, um produto inovador, sabe? Um produto diferente para oferecer para as minhas clientes. Então, rapidamente, a Pés e Cia foi virando referência de moda. Porque isso de comprar o diferente, a tendência de moda... Porque não era só uma preocupação no calçar. Né? Não. Eu não vou andar descalço, logo eu preciso de um calçado, uma sandália, um sapato, não. É o além, é isso que você falou, é o diferencial, é a moda. Não, eu quero uma que combine com isso, que é esse que está na tendência, esse que tem usado. Fantástico. Então, assim, eu comecei a trazer isso, né? As marcas diferentes, com produtos, tentando sempre estar bem antenada com as tendências de moda. E as pessoas foram gostando da proposta, porque até então não tinha. Né? E aí a gente foi virando referência de moda na cidade. Então as pessoas da região vinham comprar aqui. Então a Pés e Cia foi crescendo, eu fui cada vez comprando mais marcas e depois a gente virou assim, a gente viu que aquele ponto comercial que eu iniciei já estava pequeno, porque graças a Deus a loja deu muito certo, né? Virou essa referência. E aí eu fui atrás de grandes marcas, e aí a gente passou pela Pés e Cia, a Carmen Steffens, a Schutz, a Dumont, a Luz da Lua e tantas outras marcas. E o ponto sempre foi ali? Não, o ponto onde a gente iniciou era ali perto. Sim. E a gente comprou na mesma calçada. Claro, sim. A gente comprou o ponto comercial e construímos a Pés e Cia lá, uma loja maior, mais confortável, eu lembro que na época foi uma inovação, ar-condicionado com cortina de ar para a loja ficar aberta. Eu viajei na época para ver o que tinha de novo em loja de calçados, para eu trazer um conceito. Sempre vendeu feminino e masculino? Sim, a Pés e Cia sempre foi o masculino, feminino e infantil, desde o início, assim, uma loja completa. Uma loja completa. Aí, Nâmbia, o que aconteceu com a Pés é que quando a gente mudou para o ponto, logo depois que a gente mudou, eu engravidei da Beatriz, né? E aí meu instinto maternal, acho que falou mais alto, aflorou. E eu falei assim, eu tô sentindo falta de ter uma loja com mais opção. Porque o infantil, ele sempre foi ali uma gôndola dentro das sapatarias. E um universo muito amplo no infantil. Né? E eu falei, eu quero montar uma loja infantil. E os representantes de infantil falavam assim para mim, Carla, olha só, não tem quase lojas de infantil na Bahia. É um setor muito complexo, só tem uma em Salvador. Cidades muito maiores que Barreiras não tem loja especializada em calçado infantil. Eu falei, mas eu acho que tem campo. Eu acho que tem campo, as sapatarias têm um estoque muito restrito. Então, eu quero tentar. Então, mesmo sabendo, né, que não era uma coisa fácil, era desafiadora, eu quis montar essa loja. E montei a loja no ponto onde iniciou a Pés e Cia, então ali eu fiz uma loja especializada em calçados infantis. Você falou da gravidez e eu sempre pergunto, porque como pra gente muda, né? A mãe pode estar em qualquer momento, em qualquer profissão, mas quando vem a gravidez, algumas precisam parar, outras têm um olhar diferente. A gente já viu aqui histórias de todo, e era uma curiosidade minha, porque você está à frente, né? Você está à frente de tudo, e como é que foi esse momento de conciliar? Mudou para você? Você sentiu isso ou foi algo que você conseguiu administrar? Eu consegui administrar, eu fiquei afastada,
trabalhei a gravidez inteira, com muita tranquilidade. E depois que eu tive Beatriz, eu fiquei uns 40 dias, mais ou menos, em casa, né? E depois disso já voltei para trabalhar, né? Mas tinha pessoa de confiança, todo um suporte dentro de casa, né? Que me permitia, né, voltar a trabalhar. E como Barreiras, tudo meio que perto, né, facilita. Então, na hora do almoço, estava em casa, voltava um pouco mais cedo do trabalho. Então, eu conseguia estar perto e conciliar as duas coisas. Na segunda gravidez, Nâmbia, a do João Alberto, é que eu tive um problema realmente. O meu filho teve problema de saúde e eu fiquei, Nâmbia, 6 meses sem ir na loja. 6 meses. Então, foi uma fase muito difícil da minha vida. Primeiro porque ele tinha problemas de saúde. Então, eu viajei para fazer tratamento com ele, investigando o que tinha e tudo mais. Mas teve um outro lado da situação que a loja sobreviveu, né? Entendeu, Nâmbia? Às vezes a gente acha que a loja precisa muito da gente, que a empresa precisa muito da gente. Mas talvez seja o contrário. Eu acho que é a gente que precisa muito da empresa, sabe? Então, ali naquele momento ficou claro para mim que eu tinha uma equipe realmente preparada para tudo. Eu fiquei 6 meses fora. E 6 meses a empresa andou com tranquilidade. Então, isso foi um motivo de muito orgulho para mim, perceber que eu tinha equipe preparada. E só depois de 6 meses eu consegui, de fato, voltar a trabalhar. Foi quando o João já estava melhor, passou todo aquele período mais crítico e eu voltei a trabalhar. Foi uma fase difícil na minha vida, mas consegui contornar. E você vê que mesmo na dificuldade, e normalmente é assim, até, nas dificuldades a gente descobre, né, tem um lado bom da história, a gente sempre tira algo, alguma lição, algum proveito, algum momento, se reinventa em algumas situações, né, e veio essa fez com que você enxergasse isso, né? Sim. E eu estou em Barreiras há uns 20 anos e a Pezicia sempre foi a referência, assim, né? Sempre foi a loja que a gente buscava, pensava, não tinha outra, a gente tinha dificuldade em pensar em outra loja de calçado que não fosse a Pezicia. E eu sempre percebia também, eu não sei, eu quero até que você me confirme isso, que vocês estavam sempre com inovações. Tinha eventos, era um coffee break, que como eu era mais cliente, eu não estava acostumada a ver isso nas outras lojas. Isso é algo que realmente vocês que deram início aqui na nossa... Nâmbia, assim, a gente foi pioneiro realmente em muita coisa na Pezicia, tenho muito orgulho disso. Como eu estava sempre inquieta, né, tentando trazer coisas novas, tentando trazer experiências diferentes e enriquecedoras para o meu cliente dentro da loja, para ter diferencial da minha loja, então eu comecei a trazer coisas para dentro da loja. Uma delas foi os eventos, né, que eles marcavam o lançamento de coleção. Então eu fazia coquetel em lançamento de coleção, eu fazia coquetel nas datas festivas. A gente foi pioneiro também em fazer collabs dentro da loja. Eu trazia pessoas, empresas de outro segmento para dentro da Pezicia para fazer lançamento. Então foi um período também muito bacana e que era uma inovação na época. E o delivery hoje tão conhecido, sabe, Nâmbia? O delivery tão conhecido. Gente, no início da história da Pezicia, Nâmbia, eu tinha um funcionário na loja com uma moto só para fazer entrega, para fazer o famoso condicional, né? Que as pessoas dão nome também de consignado e etc. Isso no início da história da Pezicia, eu já tinha esse funcionário. Hoje é amplamente conhecido como, né, o delivery, fazer entrega e tal. Mas naquela época eu já tinha, com esse objetivo de trazer praticidade para o cliente, sabe? De trazer essa comodidade, de levar o produto até o cliente, né? Então, isso foi fantástico, eu tive isso durante muitos anos. Com a loja infantil, isso foi muito forte, porque a gente levava por causa da criança, que às vezes não tinha tempo, a mãe não tinha tempo de levar a criança até a loja, então a gente ia com os produtos até o cliente. Então, foi muito bacana, assim. Então, foram experiências
bem interessante na Pés e Cia. Uma outra Nambi que eu me lembrei aqui foi a liquidação compra 2, leva 3. Essa liquidação dava o que falar, porque assim, ninguém nunca tinha escutado falar dela. Eu tentando bolar uma liquidação diferente. Cheguei nessa equação do compra 2, leva 3 e fazia fila na porta da loja, verdade. Sabe, para aproveitar essa liquidação. Então, a gente praticou ela durante muitos anos, a gente viu muitas outras empresas depois utilizar, lojas em outras cidades também, utilizar esse mesmo sistema da liquidação. Então, várias coisas a gente... E é muito bom quando a gente vê outras empresas utilizando, porque a gente vê que isso deu certo, né? Isso funcionou, olha que legal, né? Gostaram. Que então, bacana. Foi muito bacana, sabe? E quando é que a gente está falando de Pés e Cia, até agora todo mundo, acho que toda a região inteira né, conhece, já comprou, já ganhou um presente da loja, mas quando é que veio esse momento de... Chegou, né, a Pés e Cia, que eu acho que foi uma surpresa para muitos. Eu fui uma dessas quando eu vi, como assim? Não temos mais Pés e Cia. Quando é que chegou esse momento para você, que tem uma história, né, tão linda? Então, Námbia, essa decisão de fechar a Pés e Cia, ela veio logo depois de um diagnóstico de síndrome de burnout. Um dia eu estava na loja, numa manhã, trabalhando, e eu senti um cansaço muito grande. Eu me senti mal. E eu parei e falei, gente, por que eu tô me sentindo mal, né? Eu dormi bem, não teve nada de diferente no dia anterior, durante a noite. O que tá acontecendo comigo? E eu fui até um médico perto, um consultório médico perto da loja. Eu falei, vou aqui, se eu conseguir um encaixe, eu já faço a consulta. E eu fiz isso, e para minha sorte, teve um encaixe e eu fui atendida. Námbia, numa consulta de 2 horas, né, de muita conversa, ele disse, Carla, você está com síndrome de burnout. E explicou, é um esgotamento físico e mental, proveniente do trabalho. Você precisa ir para casa, descansar e reduzir a carga de trabalho. Aí eu falei, ai meu Deus. Bom, eu não esperava aquilo, né? Não achei que fosse nada daquilo. Então fui para casa meio atordoada. Námbia, eu te falo que os primeiros dias eu tive dificuldade de descansar. Você vai acreditar nisso? Eu não conseguia descansar. Eu não conseguia desacelerar. Tanto que eu estava acelerada, eu não conseguia. Eu lembro que os primeiros dias, o primeiro domingo após o diagnóstico, eu em casa, eu falei assim, eu não vou postar nada nas redes sociais da loja porque é uma recomendação médica. Eu não consegui não postar. Eu estava tão acelerada naquele processo de trabalhar todos os dias, inclusive no domingo fazendo postagem, mas isso é um capítulo à parte que eu tenho que falar por que eu estava tão acelerada, porque o período da pandemia todo, Námbia, foi muito difícil, a gente teve que se reinventar no digital e o celular na mão da gente, o tempo inteiro. Ninguém desliga e eu não desliguei. Eu fazia postagens de domingo a domingo, naquele período todo. Então eu não tive nenhum dia de descanso, eu não tive férias no período da pandemia. E várias outras coisas que aconteceram, porque a pandemia foi desafiadora em vários sentidos. A gente tinha que se reinventar no negócio. A gente tinha que sobreviver, todo mundo morrendo de medo, mas eu tinha que ter uma gestão capaz de sobreviver àquele período. Então, eu tive que montar um plano de contingência para Pés e Cia e tive que montar um plano de contingência para Santa Lula. Námbia, apesar de serem 2 lojas no varejo de calçados, são 2 varejos diferentes. É o varejo de multimarca, é uma coisa, e o varejo de franquia é outra. Então, são 2 realidades diferentes. Então, na Pés e Cia foi muito desafiador, porque são muitas marcas, algumas conseguiram se adaptar e tinha muitos cursos para ensinar a gente a vender online, desenvolveu pedidos, né, voltados para uma outra realidade, daquele momento, a realidade do momento, produtos mais sabe, produtos mais para o dia a dia, produto mais casual, tirou o salto de cena.
e outras marcas não conseguiram se adaptar de jeito nenhum. Então, assim, a gente viu isso acontecer, eu vi marcas fecharem, marcas de calçados e tudo mais. Então, foi muito complexo redirecionar a minha gestão num período de baixa previsibilidade. Eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Eu acho que eu não sabia o que ia acontecer no mês seguinte e daqui a 5 meses. Então, como que eu ia controlar minhas compras? Sim. E como continuar vendendo? E equipe e tudo mais. Então, foi um período muito desafiador, muito difícil. E aí, nesse ecossistema, muito trabalho no digital. Sim. Pensa você, Nâmbia, que a loja deixou de ser a protagonista, a loja física deixa de ser protagonista naquele momento e entrou o digital, né? E a gente teve que se adaptar àquilo de uma forma rápida, então foi tudo muito estressante, foi muito trabalhoso, então não era o trabalho físico, porque a loja estava lotada de clientes, mas é o trabalho de você tomar decisões, de você planejar a empresa naquele período. Não para. E a Santa Lola é uma outra realidade. Então, quando eu saía da Pés e se eu ia para Santa Lola, eu entrava em uma outra realidade. A Santa Lola foi uma marca que teve uma elasticidade muito grande no período da pandemia. Eles se adaptaram muito rápido. Eles desenvolveram uma coleção voltada para o baixinho, para o confortável, para o dia a dia. E eu fiz o seguinte, Nâmbia. Diante daquela realidade, eu tomei uma decisão. Era um risco, mas foi uma decisão que eu quis tomar como estratégia naquele momento. Todo o setor de calçado reduziu compras. Todas as lojas reduziram compras, devolveu o produto. E eu falei assim, o mercado vai ficar, as lojas vão ficar sem calçados. O cliente não vai ter onde comprar sapato. Então, eu vou comprar para Santa Lola. E aí fez um movimento contrário. Eu fiz um movimento contrário. Eu usei como estratégia um movimento contrário. Eu falei, eu não vou parar de comprar. Eu só vou adaptar as minhas compras ao que eu acho que vai acontecer nesse momento. Então, eu tirei os saltos, né, dos meus pedidos e foquei no produto do dia a dia, num produto confortável, num produto para trabalho, no que eu sabia que as pessoas iam continuar ia precisar comprar, ia continuar usando no dia a dia. Então, eu usei essa estratégia na Santa Lola e deu muito certo. No meio desse cenário todo, eu ainda decidi abrir a segunda loja. Ela ia ser aberta no primeiro ano de pandemia, engavetei um pouco, segurei um pouco o projeto, porque a gente não sabia o que ia dar. Mas no final do primeiro ano de pandemia, eu retomei o projeto de abertura. No segundo ano de pandemia, eu abri. Então, a minha cabeça, isso tudo para poder falar sobre... Tudo isso para poder falar de como surgiu aquele cansaço todo meu. Então, no meio desse turbilhão, eu montei uma loja. E essa loja é a segunda maior loja do Brasil. Né? Não é pouca coisa, não é uma loja pequena. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para eu entender uma parte. Pode. Como uma pessoa que tem uma loja, porque a gente sabe que as franquias, ela tem um modelo pronto que facilita, principalmente eu entendo que os novos empresários, né, você nunca teve um negócio, você não sabe como funciona, então você tem uma franquia, uma loja que já está pronta, então eu acho que isso facilita muito, né, preparada para essas pessoas. Mas uma pessoa que já tem um negócio que é super bem sucedido, que ela tem total autonomia entre as escolhas do que ela faz, do que ela compra, do que ela bota, resolver ter uma franquia, né? E no mesmo segmento, né? Eu lembro que quando eu soube que a Santa Lola era mas é da mesma pessoa que é da Pés e Cia? Sim. Como é que você chegou a essa... acho que muita gente tem essa curiosidade. Como é que veio essa Santa Lola? Na Santa Lola. Eu vou contar isso daqui a pouquinho, Nâmbia. Eu só vou concluir a ideia do processo do cansaço e da síndrome de burnout, que a gente estava falando sobre o fechamento da Pés, eu não concluí. Então, no segundo ano de pandemia, Nâmbia, eu abri a segunda loja da Santa Lola. Então, assim, eu abri a loja, 15 dias depois teve lockdown na cidade. Então, imagine aí o turbilhão de coisas. E no ano seguinte, depois que já tinha passado a
foi onde eu tive o problema de saúde com esse diagnóstico. Então, o período que eu fiquei em casa, tendo que descansar, foi onde eu pude refletir tudo o que significou aquele período de pandemia, com tantas decisões, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e que me levou àquele esgotamento, né? Mas quando eu estava em casa, tentando descansar, eu pude perceber, Nâmbia, o quanto eu, Carla, estava ausente da vida dos meus filhos e do meu marido. Como que eu posso explicar? Estava faltando Carla para minha família, né? E isso foi muito doloroso, sabe? Olha, e batendo a emoção. Claro. Foi muito doloroso perceber isso. A rotina era tão intensa, né? E que a gente não consegue parar e pensar. Você só segue fazendo no automático. Eu muito ligada no 220. Eu muito inquieta, eu muito acelerada. Eu não consegui perceber tudo aquilo, né? Então, quando eu parei para descansar, que o meu marido foi conversar comigo, não, Carla, realmente você não está tendo tempo pra gente. Realmente você está no celular o tempo todo. Você está fazendo postagem toda hora. Você está... Sabe, quando eu percebi tudo aquilo, né, eu falei, meu Deus, né? Não, chega, deixa eu recuar e tentar contornar essa situação. Foi onde eu tomei a decisão seguinte. Eu falei, Beto, eu vou fechar uma loja. E ele, vai fechar? Eu falei, vou, porque eu não consigo me ver daqui a poucos meses, isso tinha sido em julho, como que eu vou estar em dezembro? Porque dezembro por si só já é um período muito intenso de grande movimento. Como que vai estar? Como que eu vou estar na loja final do ano? Eu posso ter um problema mais grave. Sim. Eu não sei se eu vou conseguir fazer todas as mudanças que eu preciso no meu comportamento, né, para realmente reduzir a carga de trabalho. E eu falei, então eu preciso cuidar da minha saúde e ter mais tempo para minha família. Foi onde eu tomei essa decisão de fechar a Pés e Cia. E aí me perguntaram, mas por que você não fechou uma Santa Lola? Porque a Pés e Cia, por ser uma loja multimarcas, eu tinha muitas marcas lá dentro, então é muito mais complexa a administração. A administração, na gestão dessa loja com tantas marcas. Então, isso foi um dos pontos que me levou a optar por ficar com as duas franquias, né? Que, como é um modelo de negócio único, fica muito mais fácil fazer o pedido, no mesmo momento eu faço o pedido para as duas e tudo mais. E foi assim esse cenário que a coisa aconteceu, né? Aí, quando eu tomei essa decisão, eu já parei, fiz todo um planejamento, né? Parei, falei, vou planejar agora, né? O passo a passo desse fechamento. Então, fui botando no papel tudo. Eu me dei 3 meses, Nâmbia, para conseguir concluir tudo, sabe? De comunicar pros meus colaboradores, falar com o contador, rescisão de funcionários, comunicar para os fornecedores, pedir cancelamento de pedido que já estava tudo feito para o final do ano, todo o processo. Inclusive o comunicado para os meus clientes e tudo mais, liquidação dos produtos. Aí eu fui planejar o passo a passo e realmente em 3 meses eu consegui efetivar o processo. E dentro desse quadro que me chamou a atenção nesse fechamento foi a reação dos nossos clientes, Nâmbia. Isso foi uma coisa muito forte, que me marcou muito. Foi perceber naquele momento todo o legado. Olha a emoção de novo, tocar nesse assunto. Né? E de legado, né? Então a gente foi perceber todo o legado da Pés e Cia, né? A reação dos clientes, deixando mensagens carinhosas nas redes, ligando para mim, indo lá na loja, abraçar a equipe, abraçar a gente, falar do tanto que a Pés e Cia, como que a Pés e Cia fez parte da história de vida de cada um. Da criança, do adolescente, do adulto, porque é 28 anos, gente. Né? Então foi uma história grande, então eu pude perceber que a gente realmente fez parte da história da vida dos nossos clientes e foi muito bonito perceber isso, porque eu não esperava aquela reação e a coisa seguiu. Né? Eu não voltei atrás, igual algumas pessoas acharam que eu ia voltar atrás, os fornecedores acharam que eu ia me arrepender, que eu ia voltar atrás, e eu estava muito certa no que eu estava fazendo, Nâmbia, porque a minha saúde estava ali em risco,
E a minha família precisava de mim. Então, tinha um motivo muito forte para aquela decisão naquele momento. E lhe trouxe paz. Sim, depois de todo esse ciclo, né? Sim, fiquei em paz. Fiquei em paz, exatamente porque eu sabia o motivo pelo qual eu estava fechando. E o que aconteceu é que no final de ano eu estava realmente totalmente dedicada a uma loja só. No caso, a Santa Lola. Eu estava totalmente dedicada. E a gente percebe isso, né? E é uma coisa que, inclusive, me chama a atenção. Porque a gente tem a ideia da franquia algo um pouco mais frio em relação ao dono, né? Você não tem, normalmente, de quem é. Porque fica mais ali. É a marca que é aqui, é ali, né? E quando você tem uma loja própria, né? Com seu nome, você tá na cara dela, você prontamente, as pessoas, a loja tá... E você, eu não sei em relação às outras, como é que funcionam as outras lojas, se é de repente uma característica da franquia, mas eu não tenho, do que eu conheço, eu não tenho essa memória, mas a gente consegue associar você, a loja, a marca 100%, sabe? Meio que parece que você criou a Santa Lola. É uma coisa já que a gente olha e que vê que você tá à frente, você tá, né, nas redes, super atuante nas campanhas. Depois eu quero fazer essa parte da campanha, sou eu que vou adotar, que eu acho que sou fã dela nas campanhas. Mas me conte o que é que foi, como surgiu. Como surgiu a Santa essa Lola? Ideia da franquia, uma vez que você já caminhava tão bem sozinha. E agora agora vou entrar, né? Então, eu não fui atrás especificamente de uma franquia. Numa dessas viagens que eu fazia a São Paulo, para as feiras, eu ia aos shoppings para fazer pesquisa. Porque shopping para mim não era para passear, para fazer compras, não. Shopping para mim era pesquisa. Ali eu via os negócios, eu via o que estava acontecendo, o que tinha de conceito, o que tinha de lojas novas, como é que eram as lojas de sapato no shopping. Aquilo dali servia para mim de pesquisa. Isso. E nesse passeio, entre aspas, ao shopping, eu via a Santa Lola. E aquela marca me chamou a atenção. Eu falei, não conheço essa marca, né? E então eu entrei na loja para conhecer, gostei. Eu falei, nossa, eu quero essa marca para minha loja, né? Para Pés e Si, eu quero essa marca. E depois que eu entrei realmente no site para pesquisar, eu vi que o formato de negócio da Santa Lola era franquia. Eu falei, nossa, não posso levar para Pés e Si, mas é uma oportunidade de um outro negócio e eu quero. Então, entrei no site e fui me colocar à disposição para ter a franquia em Barreiras. O que aconteceu é que eles responderam o meu e-mail com a seguinte frase: Barreiras não faz parte do plano de expansão da marca. Falei, poxa, como não? Como não? Uma cidade pujante, né? Em pleno desenvolvimento como Barreiras, por que eles não tinham interesse na cidade? Eu mandei um outro e-mail falando das potencialidades de Barreiras e região, os números de Barreiras. Que eu tinha certeza que eles não tinham conhecimento daquilo. Aí já veio uma outra resposta. Aí eles me chamaram para conversar e a partir daí foi fluindo o processo da franquia. Aí sim, eu me submeti ao processo de avaliação, entrevistas e etc. E foi aprovado a franquia para Barreiras. Mas só depois disso que eu insisti com o potencial da cidade. Então assim, Nâmbia, isso mostra que a gente não pode desistir fácil do que a gente quer. Às vezes uma negativa e a pessoa já desiste, mas às vezes aquela negativa você ainda pode reverter. Né? E foi o que aconteceu. Então, foi assim que surgiu. E a segunda loja, e essa segunda loja é a segunda loja maior do Brasil. Então, assim, você não quis uma lojinha, você falou, eu quero a loja. Como é que veio? Isso foi, eles perceberam o potencial da cidade ou você propôs esse... Na verdade, a minha loja, ela estava sendo uma referência, ela é um case de sucesso. E a gente chegou no limite, a gente chegou num ponto de crescimento, Nâmbia, que a minha loja não crescia mais por conta do espaço físico limitado. Então, eu já fazia ali muita coisa além do espaço físico. Boa parte do estoque, eu já deixava realmente, eu já usava a Pés e Si, o estoque da Pés e Si, para guardar estoque da Santa Lola. Porque só o espaço físico lá não era suficiente. Então, eu tinha chegado no meu limite de expansão ali, né? Então, eu tinha a opção ou expandir
seguir crescendo ou ficar na zona de conforto que estava tudo bem. A loja estava indo bem, vendendo bem, né? Mas eu falei, não, se tem possibilidade de crescer... Gosta de desafio. Gosto de desafio. Eu falei, bom, se tem possibilidade, os números são favoráveis, eu estava tendo muita ruptura na loja, tudo que chegava vendia, tudo que chegava vendia. Eu falei, esse é o momento. A Santa Lola super apoiou, eles têm também os números nas mãos, que mostravam que aquela decisão era uma decisão assertiva, não era um tiro no escuro, né? Os números mostram isso, eles não deixam a gente tomar uma decisão dessa, a gente não toma uma decisão dessa sem o aval deles. Então foi feito, eles sabiam que aquela loja já era pequena, então a próxima loja tinha que ser uma loja realmente maior para comportar a demanda de Barreiras e região. E aí a gente tem uma mega loja, graças a Deus. E isso a gente está vendo exemplo de uma mulher empreendedora, retada, corajosa, tanto para... porque é muito importante também saber o momento de voltar, de fechar, né? Eu acho que é tão importante o momento de vou para cima, vou abrir... E talvez até mais difícil é o momento de dizer, não, vou recuar e é a hora... Então, pessoas precisam, sim, de muita coragem para fazer o que você fez. E falando de mulher empreendedora corajosa, também faz parte do grupo de as amigas empreendedoras. Eu quero aproveitar a ocasião para falar desse grupo, que eu tenho um orgulho retado em fazer parte. Eu digo, ai, quem tem moral não é ninguém, não. Porque realmente é um grupo... que está aqui, a Nâmbia consultora, que está ali há 2 anos num processo, iniciando um trabalho, e a gente está no mesmo grupo, na mesma equipe, uma mulher aí com 28 anos, super bem sucedida, então possibilita, né? É o lema, uma puxa a outra, uma sobe e puxa a outra, e vou aproveitar para falar também de uma empresa que está no nosso grupo, que é a Cheirinho Bom, né? Dá beijo para Milena, eu sempre falo de Milena. Para falar da Cheirinho Bom, que é um dos nossos patrocinadores, uma empresa que acreditou e acredita no nosso programa, que apoia, isso é bacana, procurem empresas que fazem esse tipo de apoio, e falar hoje de um produto que é sensacional. A gente fala da qualidade do café da Cheirinho, que é maravilhoso, mas eles têm um produto lá no Empório, que é a lojinha que você pode levar o seu café para casa, que é o Drip Coffee. É uma porçãozinha de café já pronta, que você bota na bolsa, abre o saquinho, coloca na xícara e você bebe seu cafezinho. Então você pode ter o Cheirinho Bom para qualquer lugar. Vai viajar, coloca na bolsa, vai embora, e na hora que dá aquela vontade de tomar seu cafezinho de qualidade, você vai e leva seu Drip Coffee. Então tá aí na tela para vocês poderem ver que maravilha é isso. Carla, eu comentei antes, em algum momento aqui do nosso bate-papo, eu falei que eu acho fantástico, você é a cara da sua loja, né? Você tá sempre nas campanhas em outdoor, e eu acho sensacional, sempre maravilhosa. Eu sei que você tem o acompanhamento da... Como que é a pessoa que te... Karine Magalhães. Que é maravilhosa, inclusive quero ela aqui. Já fica. Mas sempre foi assim? Você sempre foi desinibida, vamos tirar foto, vamos... E outra coisa, esse pensamento seu de ser a cara da loja, foi algo que você projetou ou que a coisa foi acontecendo? Não, não foi muito projetado, não. Foi acontecendo por causa dessa coisa do digital, de ter que colocar cara em algum momento. A gente que não nasceu, a nossa empresa não nasceu junto com o digital, foi bem antes. Então a gente teve que se adaptar aí, né? O Instagram, como é que faz. Então eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa, colocando realmente o meu rosto, né? A minha cara. E aí a gente desenvolveu uma campanha para a Pés e Cia. E aí, Nâmbia, depois que a Pés e Cia fechou, eu falei, eu preciso focar a minha imagem na Santa Lola. Fantástico. Porque de alguma forma a minha imagem estava muito atrelada a Pés, por ser 28 anos de história ali na Pés. Então eu precisava tirar a minha imagem da Pés e voltar para Santa. Então aí a gente fez um outro ensaio fotográfico e tudo mais. Aí agora recentemente eu venho criando alguns vídeos de vez em quando para aparecer. Não é o tempo inteiro, né, me expondo, fazendo vídeos, mas de vez em quando sim,
aparecendo. E a gente o pessoal tem elogiado, você tem que fazer mais, você tem que fazer mais. E até porque você é muito estilosa. Desde o início lá que você disse, desde as suas compras, você foi sempre preocupada com essa coisa da tendência, o que é que tá. Então você sempre foi assim? Você era uma adolescente que já gostava de se vestir bem, que já estava preocupada com isso? Não foi. Foi surgindo depois, eu na loja. Então, eu sempre quis estar bem arrumada para receber meus clientes. Isso é fantástico. Eu sempre quis. Então, assim, às vezes eu prefiro estar mais arrumada na loja para trabalhar, às vezes do que para sair. Sabe? Eu acho que eu tenho que estar bem arrumada para o cliente. Então, é nesse sentido que eu me arrumo, assim, sabe? E a importância disso, do vestir, quando a gente fala do poder da imagem, né? Quando a gente usa a imagem realmente como uma forma de comunicação, a gente não fala só conversando, né? E esse cuidado que a gente tem. Esses dias eu estava atendendo uma cliente e ela contando, às vezes meu marido tem um evento e precisa ir com tal traje, mas ele, não vou usar isso. E a gente fala, gente, vestir é uma forma, inclusive, de você demonstrar carinho, cuidado. Então, se eu chego na loja e a dona da loja tá lá, tá bem vestida, ou o meu vendedor tá lá, bem cuidado, então isso, olha, eu me preparei para recebê-lo, eu me preparei, olha como eu tô, para te atender. Sim. Então, você imagina se eu marco um atendimento aqui, a pessoa vem fazer uma coloração, eu até brinco, nos dias de coloração, eu não sou muito do preto, vocês venham falando sobre isso, mas pra mim eu posso até usar preto em outras ocasiões, isso também depende da nossa intenção de imagem, mas eu não vou fazer uma coloração vestida de preto. A pessoa vai chegar aqui porque eu acho que ela já espera cores, ela quer me ver colorida. Imagina, eu abro aquela porta, essa sala super colorida e eu tô de preto. Eu acho que na hora, então, a gente pensar nisso com carinho, e você faz isso maravilhosamente bem, porque ela tá sempre, até os stories ela bota e os sapatos ela fala, ela combina. Eu falei, gente, que mulher é essa? Aproveitar que a gente tá falando de estilo e de vestir e falar da minha patrocinadora, que é maravilhosa, a Liz Multibrand, que tá me vestindo. Então, esses programas, os outros que passaram aí, os que virão, eu tô vestida com roupas e looks da Liz. A Liz vem um conceito novo, então ela tá mudando a cara da loja, uma loja que é linda, diga-se de passagem. Eu sempre falo, se você não conhece o espaço da loja, conheça, porque é maravilhoso. E agora ela tá com várias marcas, ela tá com Amarante, ela tá com o Boy, ela tá com Cantão, então você vai pra lá e vai amar. E mais uma coisa, se isso já era bom, eu vou te dar mais um motivo para você ir lá na Liz. Ela tem um desconto especial, exclusivo, só a Liz, só clientes Liz tem direito a um mega desconto na coloração pessoal, tá? Então é um desconto que eu não dou pra ninguém, eu dou pra ela, que é nossa parceira. Então vai lá, compra seu look e aproveita para ganhar um descontaço na coloração pessoal. E vamos, todo mundo que vem aqui participa do nosso quadro Com Estilo, Sem Estilo. E com você, claro, não seria diferente. Vamos ver. Námbia, você falou da questão do vestir, do se apresentar. E eu lembrei de uma coisa que é muito forte em mim. Sim. Assim, é uma característica minha. É assim, eu procuro, mesmo trabalhando com moda, eu tenho uma preocupação, eu não quero ser vítima da moda. Sim, eu tenho um comportamento em relação à moda que, assim, eu só me permito usar, eu só uso aquilo que tem a ver com o meu estilo, com minha personalidade. Eu não vou usar nada, Námbia, que esteja na moda porque eu acho que eu tenho que estar na moda. Não. Sim. Se tá na moda e tem a ver com o meu estilo, ótimo, vai. Se não tem a ver com o meu estilo pessoal, eu não vou usar. Então, é a mesma coisa quando eu faço compra para a loja. Quando eu faço compra para a loja, eu fico pensando nisso tudo, né? Então, eu tenho que ter a maior variedade possível de cores, de salto, de modelo, exatamente para encaixar no estilo de cada cliente. Fantástico. Né? Então, me preocupo muito com isso. Então, não é só o vestir uma roupa, é vestir aquilo que tem a ver com a sua identidade. Sabe? Então, questionar um pouco essa moda no sentido de ditar ou de obrigar você a algo, sabe? Então, eu gosto muito de chamar atenção para isso, sabe? De uma reflexão da mulher com relação ao que é colocado como moda, como tendência. Tá na moda, eu tenho que usar. Tem que usar? Faço que exatamente tem que usar. Esse é o conceito né, do que eu trabalho. Que as pessoas confundem. É consultora de imagem, é consultora de moda. Não, eu não sou consultora de moda. Tá? A consultora de moda, ela tá
atenta ao que está na moda, as tendências. Então ela vai saber tudo dos desfiles, o que é que passou, coleções, tudo isso ela vai estar super, né? Mas o que é, qual é a diferença da consultora de imagem, não? Dentro desse universo da moda, o que é que faz sentido para você? O que é que faz sentido com o seu estilo? Que é exatamente isso que você falou perfeitamente. O que é que faz sentido para você? Ah, tá na moda isso e gosto disso. Ótimo. Não faz o menor sentido para mim. Então, dentro desse universo, o que é que ele veste? O que é que te deixa confortável? O seu corpo? O que é que te valoriza? O que é que deixa você mais segura? De que forma você comunica, né? De forma objetiva, de forma segura. Então, a gente faz essa leitura de acordo com a individualidade. Então, eu digo, a moda, ela é plural, né? Sim. Então, uma consultora de moda, ela mexe com isso, com essa pluralidade. Eu não, eu mexo com a singularidade, com cada indivíduo. Bacana. E isso é fantástico. Você entende e faz uso disso muito bem. É E isso. vamos lá, com estilo, vamos sem estilo. lá. Vamos aqui fazer um sorteiozinho. Eu confesso que vou ficar na torcida que caia com estilo, né? A gente falou tanto de estilo. Ah, bingo! A gente faz um negócio aqui que dá certo. Vamos lá. Vamos, perguntas sobre estilo, sobre coisas que você usa, enfim. O que é que usei e não uso mais? Já usei e não uso mais. Mini saia. Já usei. Qual é o modelo de calçado favorito? Faz isso comigo, não, Gabi. Tem uma assim que o olhinho brilha. Não faz isso comigo. Mas eu adoro escarpão. Escarpão? É. Maquiagem ou cara limpa? Maquiagem leve. Tem que ter uma coisinha pra deixar a gente, maquiagem né? leve. Passar as manchinhas. As pequenas E o que é que eu não saio de casa sem? Bolsa. A bolsa verde com a mulher, então. E qual é a sua fraqueza nas compras, assim? O que é que dizer? Eita, isso aqui é difícil pra mim, nem tô precisando mais. Calça de alfaiataria. Eu amo alfaiataria. Né? Então isso daí é meu... E tem um ponto fraco em relação às compras com relação à loja. Isso aí eu tenho que me segurar. É uma curiosidade das pessoas, não, eu vou entrar aqui para falar nisso. As pessoas ficam perguntando assim, sim, e você, de tudo que você compra para loja, você deve ter um, né? Você deve ter muitos calçados na sua casa, você deve ter uma outra loja dentro da sua casa. Como que é isso? Eu falei, não, eu não tenho tudo, até porque não caberia. E eu sou compulsiva, entre aspas, para a loja. Eu tento me controlar, porque eu quero que a minha loja tenha tudo para oferecer para minha cliente. Sim. Eu quero que ela tenha a opção para ela escolher. Então aí eu me seguro, né? Porque nem tudo a gente pode. Então nesse sentido aí eu tenho que me segurar. Que linda. E tem alguma peça lá no seu guarda-roupa que é aquela ali, quando tem o dia do desapego, essa daqui não. Essa peça eu tenho que manter, é algo que a gente tem um apego emocional? Eu tenho um vestido que está no meu guarda-roupa há muitos anos, que eu não vou vestir mais, que eu era adolescente, sei lá que idade que eu tinha, e ele tá lá, faz parte do meu guarda-roupa, marcou e eu acho que ficou bonito no meu corpo, eu me senti bonita com ele, e não quis me desfazer nunca, sabe, assim... E fica aquela peça, porque essa pergunta veio porque a gente às vezes faz o closet, vai tirar algumas coisas e tem aquela peça que a cliente tem exatamente... eu sei que eu não vou usar, mas essa foi alguém que presenteou, ela viveu alguma situação, não sei o que, então eu falei, eu nem quero problema com essa peça. Deixa lá, um espaçozinho dela garantido, que não vai ser por causa desse cabide que a gente vai brigar. Carla, mais uma vez, só agradecer, foi lindo, eu tenho certeza que quem assistiu amou, conheceu mais sobre essa mulher, né? Obrigada por se abrir tanto, né? Falar de pontos que eu imagino que pela sua emoção a gente percebe que são momentos ali delicados e eu tenho certeza que isso ajuda e fortalece outras pessoas, né? Porque diz, poxa, se essa mulher passou por isso e tá aí, então a gente pode fazer, eu posso fazer também, e a nossa ideia é essa realmente, é inspirar pessoas, e só gratidão, Deus abençoe muito a sua vida, seus negócios. Obrigada pelo convite, foi uma delícia bater papo com você. E foi uma oportunidade de tocar nesses assuntos exatamente delicados, mas que faz parte da nossa vida, faz parte dos nossos momentos, da nossa história.
E reviver isso também é importante, né? Voltar um pouquinho ali na história, na infância. Foi bacana isso. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Agradecer a você que assistiu nosso programa. Aproveita para compartilhar, para que mais pessoas possam assistir e conhecer essas histórias. Agradecer sempre aos nossos patrocinadores, então Cheirinho Bom, Liz Multibrand, Capelli Concept. Obrigada por estar com a gente, acreditar na gente. E é isso, toda quarta-feira a gente já tem um encontro marcado a partir das 19 horas. Já, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações e quarta-feira que vem tem mais Com Fé em Deus a partir das 19. E eu tô vendo o Igor ali se sacudindo, eu falei, é meu decote. E a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí corta. Que foi? Porque aí eu parei, não sabia o que falar.